Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês sobre se existe apóstolos hoje em dia ou não. Então, qual que é o meu primeiro pedido? Se inscrevam nesse canal, tá? Se inscrevam nesse canal, assinem as notificações. Quem puder se tornar membro aqui do canal para dar um apoio, se torne membro aí, a partir de R$ 2 você pode estar se tornando membro. Uma dica que eu dou também na página inicial do canal aqui, você encontra um curso de teologia, perfeito? Então, você encontra um curso de teologia na página inicial do canal, se tornar membro ao lado de se inscrever. E caso queira conversar comigo, é só me seguir no Instagram, ok? Então, eu tenho que fazer toda essa divulgação todo início de vídeo, primeiro para poder vocês terem tempo de chegar aqui, e segundo também para poder a gente fazer nosso corre, né? Porque livros não se compram com amor, né? Livros se compram com dinheiro. Então a gente corre atrás e por aí vai. Aproveitando o porquê que eu estou aqui hoje e fazendo uma live logo nesse horário, porque assim, cara, eu tava com um trampo pego lá em São José, 2 minutinhos só para eu vou comentar sobre isso até o pessoal chegar. Então, até o minuto 3 eu vou estar contando essa história aqui. Fui trampar ontem, tal. Aí o patrão falou assim, ó, Adolfo, dinheiro só dia 27. Pô, como assim só dia 27? Eu só recebo da empresa aqui, do lugar aqui, dia 27. Então, se você tiver algum outro trabalho, alguma coisa aí, vai fazer o bico lá, e se quiser voltar daqui 10 dias, para poder trabalhar 10 dias e receber dia 27. Eu olhei, eu falei, pô, mano, mas aí me quebra as pernas, porque eu precisava receber dinheiro dia 15, né? A gente começou a trabalhar dia 4, era para receber dinheiro dia 15. O que eu fiz, mano? Quando eu liguei para minha esposa, conversei com ela, juntei minhas coisas e fui embora para casa. Então, ontem eu trabalhei meio período só, para receber dia 27. E aí eu voltei para casa e fui correr atrás de trampo. Aí eu consegui uns biquinhos que eu vou começar a partir de amanhã, né? A partir de amanhã. Então, hoje, terça-feira, eu tô tranquilo. Então, eu falei, cara, eu já descansei na parte da tarde ontem, fui fazer uns corre também agora. Então, vou fazer uma live, vou trocar uma ideia com o pessoal. Sobre o quê? Aí eu gravei um vídeo anterior sobre exatamente o quê? Fiz um vídeo sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia ser a revelação final, né? Sobre a importância da revelação final e tal. Então, a minha ideia foi essa. Teve alguns criticando e falando, não, mas tudo bem, tá lá, tá o vídeo lá, é meu posicionamento. Eu acredito que o ministério profético hoje ele é muito, muito menor, ele é muito menos relevante do que foi nos dias dos apóstolos ou nos dias que a Bíblia estava sendo escrita, né? A nossa fonte principal hoje, na minha opinião, de expansão de conhecimento doutrinário e até profético é daqui, é das Sagradas Escrituras. Então é por isso que nós lutamos para interpretar as Escrituras, porque nós dependemos dela para conhecimento. Porque para que eu vou ficar ouvindo alguém que se diz ter a revelação de Deus, se eu tenho no livro de Gálatas Paulo falando, se alguém vos apresentar um outro evangelho senão este, tenha como o quê? Anátema, maldição. Então, a Bíblia é extremamente importante. E aí, paralelo a esse tema, surge também, e eu espero que o áudio esteja bom, paralelo a esse tema, surge também o contexto da palavra apóstolo. Porque hoje você tem muito nesses meios de igrejas aí, fundo de quintal, que eles gostam de colocar assim, profeta não sei o quê, apóstolo não sei o quê, apóstolo Valdemiro Santiago. Mano, é de uma safadeza, né? O apóstolo, né? O apóstolo não sei quem, apóstolo. Tem um outro lá, um gordão também, cara. Qual que é o nome do cara? Agenor Duque, né? Apóstolo Agenor Duque. Sacanagem, né, meu? Sacanagem, né? O cara dirige carrão e se veste pano de saco, né? Para fazer um teatro. Então, hoje eu vim fazer essa live aqui com esse tema sobre profeta, sobre o apostolado. Existem pessoas, né? Para contextualizar vocês, existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que concordam com o apostolado e pessoas que discordam do apostolado. E eu vou trazer minha explanação, o conhecimento que eu tenho. Então, o que eu indico para vocês? Para quem quiser aí, baixa essa gramática, o PDF dela. Eu vou estar usando, tá? É uma gramática exegética muito boa. Ela é fina,
Vocês não acham ela para comprar, tá? Então não paguem preços absurdos nela. Baixe o PDF dela, Gramática Exegética do Grego Neotestamentário, William de Chamberlain, é a dica que eu dou. E esse dicionáriozinho aqui, ele é um dicionáriozinho barato, bom, gosto dele, tá? Exatamente. Então eu vou estar utilizando esses dois livros aqui na live de hoje para explanar o tema, ok? E é isso aí. Abraão Júnior, tamo junto. Eduardo Filho, Pietro Barreto, tamo junto. Abraão Bruno, depois eu respondo sua pergunta. Eduardo Filho, tamo junto. Não, hoje só enganação. Então, vamos ao tema em si. O apostolado. Leonardo Léo, tamo junto. O apostolado, ele é algo que conta nos nossos dias hoje ou não? Essa é uma pergunta extremamente importante. Ele é válido nos dias de hoje? Só tiveram 12 apóstolos, 13? Como é que é? Como é que a gente faz para definir isso, né? Peço que deem um like, compartilhem essa live. Quem puder compartilhar essa live exatamente agora, né? Não só dar o like, mas dar o like, compartilhar. Eu agradeço muito, tá? Eu agradeço muito, porque assim, o conteúdo vai vir de graça aqui para vocês só vão ter que assistir uma propaganda ou outra, e é assim que a gente é notificado, né? A gente recebe nossas moedinhas, né? Então, peço que ajudem a tornar esse trabalho relevante, porque você tem muita gente falando besteira, tá? Ok? Perguntas não relacionadas ao tema eu vou estar jogando para depois, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta relacionada a esse tema de profetas agora, eu vou estar lendo e respondendo. Perguntas que nem o que o Abraão Brunner fez, é uma pergunta boa, mas ela será respondida mais no final da live, ok? Porque vai que alguém chega na live aqui e já quer assistir, então vai ser bem relevante, tá? Então, aguardo aí os que assistem a live aí, compartilhar nos seus perfis, Facebook, Instagram, WhatsApp e tal, para poder a gente chegar mais longe. Preciso saber se o áudio está bom, só preciso saber isso, então alguém comenta aí se o áudio está bom. E vamos lá. A pergunta a ser feita é: o apostolado, ele é válido nos dias de hoje ou não? E aí, o que acontece? A questão... Beleza, Léo, obrigado. A questão é o seguinte: o apostolado, ele serve para os dias de hoje ou não? E essa pergunta ela tem que se basear na compreensão. Olha só, anotem isso aí. A pergunta para a gente responder isso, a gente tem que se basear na compreensão do que significa a palavra apóstolo. Porque quando eu falo apóstolo hoje, o que vem na nossa cabeça? O que vem na cabeça de vocês? Pedro, João, Tiago, né? A palavra apóstolo, ela gera essa lembrança, por quê? Porque os apóstolos, né? Então a gente lembra dos 12 apóstolos, ok? Então, a palavra apóstolo, quando ela é mencionada no dia a dia, ela nos lembra, ela nos remete aos 12 apóstolos, que não deixa de ser verdade. É verdade, quando você fala a palavra apóstolo, ela está relacionada aos 12, tranquilo, isso aí é verdade. Só que a pergunta que eu vou fazer é: a palavra apóstolo, nos dias do Novo Testamento, ela significava apenas os 12? Ela foi uma palavra criada para se referir aos 12 ou ela já existia antes? Uma outra pergunta, tá? Uma outra pergunta muito interessante da gente colocar aqui. Será que a palavra apóstolo sofreu mudança de significado ao longo do tempo? Veja que vamos pegar algumas palavras que elas mudaram de significado ao longo do tempo. Solteira. Nos dias de João Ferreira de Almeida, quando ele traduz a Bíblia lá, a primeira edição, solteira significava prostituta. Raabe é a solteira. Você não tinha a palavra jardim do Éden, era horto do Éden. Entende? A palavra horto, né? Hoje a gente usa a palavra horto, horta, no sentido de horta, de verdura, legume, né? Mas naquele tempo significava um jardim como um complemento, né? Como significado geral. Solteira era prostituta. Hoje a palavra solteira ela tem um uso muito grande. A palavra deletar, ela mudou de significado por causa da criação do quê? Do computador, porque você tem um botãozinho delete no sentido de apagar, né? Mas ela tinha um outro significado.
Agora, olha que interessante. Será que isso não aconteceu com a palavra apóstolo? Será que a palavra apóstolo ela tinha um significado antes e depois passou a ter outro significado? E é importante a gente ter isso. Então, o que significa? Já respondo essa pergunta aí, tá, Dilson? Já respondo essa pergunta aí, tá? Mas ela vai ser bem dentro do contexto aqui, tá? A palavra apóstolo, ela vem da onde? Ela vem do verbo apostelo. Apó, que é da parte de, estelo, enviar. Apostelo era uma palavra grega usada, para enviar um barco comercial. Então, você tinha um barco comercial e você falava assim, ó, ele está indo para Apostelo. O que você está dizendo? Ele não tem uma rota fixa, ele vai fazendo comércio com a costa, que era muito comum fazer isso no mar Mediterrâneo, e ele vai fazendo negociações e depois ele volta. Não. Então, quando um barco ele era enviado para uma missão que não tinha uma rota certa, era chamado de quê? Apostelo. Então, quem ia dentro do barco era o quê? Um apóstolo. Então, a palavra no grego, ela já era usada dessa forma. Então, quando ele fala assim, vocês são os 12 apóstolos, vocês são o quê? Vocês são pessoas que vão e vocês não têm rota. Vocês vão, entendeu? E vocês não têm rota. E a palavra apóstolo, ela era utilizada não só para os 12, mas para qualquer um que fosse enviado numa missão. Entendeu? Basicamente é isso, tá? Basicamente é essencialmente isso. Então, o que acontece? Vamos olhar ao longo do tempo. Uma coisa que é importante também, como eu já mencionei, e vou reiterar, você olhar a palavra, o significado da palavra no seu desenvolvimento ao longo do tempo. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não observam. Os estudiosos muitas vezes não observam. Os estudiosos, eu digo assim, né? Aqueles que se propõem a falar. Não digo o exegeta, o cara que pega um dicionário de grego, mas sim alguns pregadores, alguns apologistas, aquele cara que vai dizer que não pode isso, que não pode aquilo. Muitas vezes vão defender algo sem observar a evolução de significado. Porque uma coisa dita no passado, ela tem outro significado hoje, né? E aí, quando você fala um negócio hoje, a pessoa ela se esquece que no passado ela poderia ter outro significado. Ok. Então, nós vamos continuar aqui. Beleza? Então, eu vou trocar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a gramática exegética do William de Chamberlain. É essa gramática aqui que eu estou abrindo. Eu já falei para vocês que é só baixar o PDF. Perfeito? Vamos lá. Outro exemplo é a palavra apóstolos. Apóstolo. Não se contente em traduzi-lo por apóstolo. Etimologicamente, deriva-se de apostelo, envio. É, portanto, o apóstolo um enviado. Deriva-se portanto, um enviado. A história da palavra é interessante. O sentido especificamente cristão apóstolo não lhe é a acepção mais antiga. Nos papiros, apóstolos designam um navio graneleiro despachado em viagem comercial aleatória. E no Novo Testamento admite vasta gama de significados. A acepção mais bem popularizada é que se refere aos 12 ou a Paulo, se bem que Barnabé, Atos 14 a 14. Então veja que apóstolo ele não se refere só aos 12. Ele também se refere a Paulo e também a Barnabé, Atos 14 a 14. Aí é referência bíblica. E também a Tiago, Gálatas 1 a 19. Considerando que esse Tiago aqui é irmão de Jesus e não um dos 12 apóstolos. Receberam ambos títulos de apóstolo. Epafrodito, Filipenses 2,25. Então você tem outras pessoas recebendo o título de apóstolo. Filipenses 2,25 é chamado de apóstolo da igreja de Filipe. Jesus, Hebreus 3,1, é designado de o apóstolo de Deus. Né? No grego bizantino é sempre o termo técnico a reportar um dos 12 ou a Paulo, que é o significado que a gente usa até hoje. No grego do século II, ho apóstolos se refere a Paulo. O artigo sugere que ele é havido como apóstolo por excelência. Muita discussão erudita tem se travado no afã de determinar se, afinal, algumas individualidades a quem o Novo Testamento se atribui o designativo apóstolo foram realmente. Um pouco mais de erudição teria poupado esse esforço. O termo apóstolos ainda não se havia revestido do teor técnico do Novo Testamento.
qualquer pessoa enviada em missão poderia se intitular apóstolo de quem a enviou, tá? De quem enviou. Na língua inglesa, o Greek English Lexicon of the New Testament, o léxico de Henry Taylor, há muito tempo tem por obra padrão. Essa gramática, ela é de 1940. E aí o léxico mais atual da época era o Henry Taylor. Eu tenho o Henry Taylor aqui, tá? Eu tenho o Henry Taylor. Muito obrigado a todos que estão assistindo, aqueles que estão compartilhando e dando like, tá? Então, assim, mas nada menos de 5 décadas transcorreram desde que se processou a revisão. Dada a própria produtividade dos estudos neotestamentários nesse período, tem esse léxico de ser suplementado pelo vocabulário do Novo Testamento, ilustrado por papiros vocabulários de Moulton e Milligan. Graças a Deus eu tenho a gramática desses caras. E também de Adolf Davidson e New Leader Scott, nova edição, que é um dicionário de grego clássico. E Manual do Novo Testamento, dicionário de grego do Bolt Smith. Para estudantes que podem ler alemão, e também o Walter Bauer, que ele é traduzido pelo Frederick Dunker hoje, né? Para interpretar sintaticamente é necessário. Então, aqui ele já pulou. Então, ele concluiu que apóstolo é quem o enviou. Qualquer pessoa enviada. No Novo Testamento, a palavra apóstolo significa quem o enviou, né? Ou é enviado numa missão. Aí você pode olhar e falar, tá, esse é um dos significados. Sim, você tem aos 12 apóstolos, se referindo a Paulo, algumas pessoas específicas, e quem o enviou. Então, qualquer pessoa que sai em missão, pregando o evangelho, ela é, sim, um apóstolo. Então, qualquer pessoa hoje pode se considerar um apóstolo. Por quê? Porque essa diferenciação de que só se refere aos 12, ela só vai se dar a partir do século II em diante, né? Aí nós temos aqui o Frederick Dunker, o léxico Frederick Dunker, esse aqui. Baratinho, quem quiser baixar o PDF também pode baixar. Nós temos a palavra apóstolo, delegado, enviado, mensageiro. Apóstolo, a pessoa que detém a posição de serviço mais responsável nas comunidades cristãs. 1 Coríntios 12, 28. Especialmente também os 12 discípulos originais de Jesus, Mateus 10, 2, Atos 1, 26, Apocalipse 21, 14. Mas também outros líderes proeminentes, sem ser dos 12, Atos 14, 14, Romanos 1, 16, 17, Gálatas 1, 19. Apostimatizo, interrogar, pressionar com perguntas, Lucas. Então veja que o próprio dicionário de Frederick Dunker, ele diz o quê? Que apóstolo é uma posição de proeminência, né? Então, é alguém que é enviado, então qualquer um pode ser enviado, e uma pessoa que tem uma proeminência na liderança da igreja. Então, um apóstolo pode sim ser. Isso se aplica aos dias atuais? Com toda certeza. Com toda certeza. O problema acerca disso é que grande parte das pessoas, elas acham que apóstolo é apenas Pedro, João, Tiago e tal. Isso é normal, não há um problema nisso. E aqueles que pretendem se dizer apóstolos, eu sou o apóstolo Adolfo Clair, ela pretende se colocar um cargo para poder ter autoridade e tirar dinheiro dos outros, né? Apóstolo Valdemiro, apóstolo Agenor Duque, e assim vai. Assim como pessoas também se utilizam do termo profeta. Então, por exemplo, se eu tô no meu Facebook lá, alguém me manda um pedido de amizade, e eu vejo lá escrito apóstolo, o que eu faço? Eu nem aceito a amizade. Apóstolo, profeta, né? Isso aí eu nem aceito, porque eu já sei que é maluco. Mas por quê? Porque eu sei como que as pessoas, elas denigrem, esse tipo de gente denigre aquilo que é comum. Que poderia, né? Pô, eu ser chamado de apóstolo, você é um apóstolo. Segundo a Bíblia, qualquer pessoa enviada em uma missão é um apóstolo. Tá? Ou que seja proeminente também, então você tem lá um pastor, alguma coisa, ele pode ser chamado de apóstolo. E não há problema nenhum no tocante a isso. Só que muitas igrejas, algumas pessoas em determinadas igrejas se utilizam do termo apóstolo simplesmente para tirar e extorquir as pessoas. E aí o que acontece? Não, apóstolo é só os 12, isso aí. Aí surge a pergunta, né? Apostolado feminino hoje, que vemos muito dessas igrejas malucas pelo Brasil afora. Então, qualquer pessoa enviada em missão pode ser chamada de apóstolo. Então,
Pode ser homem, pode ser mulher. No Novo Testamento não vai fazer diferença acerca disso. Entende? Inclusive, tem um nome de uma mulher que ela existe um nome no Novo Testamento que Paulo se refere servindo apóstolo, mas Júnias, essencialmente no contexto do primeiro século da era cristã, ali que Paulo se refere, no contexto greco-romano também, Júnias era um nome feminino. Júnias era um nome feminino, era um nome dado a mulheres. E Júnias é chamado de apóstolo. Então, possivelmente, tem pessoas que discutem, mas possivelmente existe essa Júnias, que ela era uma mulher, uma apóstola, uma mulher designada pelo próprio Paulo, e que não era um dos 12. Mas por quê? Porque a palavra apostolado, ela tinha a gama de significado delas era muito grande no Novo Testamento. Eles não tinham problema com isso. Só que, claro, estamos falando aqui 2 séculos, 2 milênios depois, praticamente, e aí o pessoal vai ter dificuldade, né? Essencialmente. Então, eu vou dar uma lida aqui nos comentários, né? Então, vamos lá. Agora, respondendo alguns comentários, né? A Septuaginta foi usada na versão King James? Não sei dizer. Eu sei que a Vulgata foi utilizada, o texto massorético, e tal, mas a Septuaginta propriamente dita, eu não sei dizer. Isso aí pode ter sido porque foram 88 pessoas que traduziram a Septuaginta, a Vulgata, né? A King James. Então, você teve gente que usou Vulgata, então pode ter sido utilizado. Mas eu não sei afirmar. Né? Por aí vai. Se eu for um radical, nem Paulo era apóstolo, porque eu dou testemunho de Paulo foi Lucas, que nem apóstolo foi. Não entendi, Eduardo. Igreja evangélica, papapá. Apostolado feminino. Então, nos tempos bíblicos, você tinha o apostolado feminino. Hoje, tem também. Só que, não no sentido, eu sou apóstolo melhor que alguém. Não, eu sou apóstolo no sentido que eu sou enviado numa missão. Deus me enviou. Então, qualquer pessoa que envia você, qualquer pessoa que sai em missão, ela é um apóstolo. Gabriel Valadares, bom dia. O cara falando que teve um sonho e acordou assustado. Tamo junto, o negócio tá pegando fogo aí, né, cara? Hoje tem apóstolos que tem o feijão mágico do João. Cara, não, aí é complicado. Vardomiro Santiago vendendo feijãozinho para curar coronavírus, né? Pô, sacanagem. E por aí vai, né? É complicado, Abrão, é complicado aí essa questão aí do... Deixa eu até tirar aqui. Não dá. Cara, antes dava para eu tirar os comentários aqui, né? Abre o chat em outra janela. Pronto. Aqui. Pronto. Perfeito. Tá pra coisa aqui. Pronto. Aí, ó, dá para eu já... aí, ó. Dá para eu aumentar um pouquinho minha tela aqui. Deixa eu só aumentar minha tela. Aí, chique, ó. Eu posso estar lendo os comentários aqui também, né? Então, vamos lá. Só queimada, professor Adolfo, bom dia, não sei o quê, o áudio está ótimo. Então, Abraão, esse é um problema muito sério, né? Muito sério, que é... Deixa eu só ver se dá para fazer uma coisa aqui. Ó, dá para aumentar também essa tela aqui, ó. Mas não vai ficar... Não dá.
Não, mais fácil eu deixar do jeito que tá mesmo. Pronto, aí, ó. Também, dá também, ó. Baixei o comentário do Novo Testamento do Barclay, PDF. Você recomenda? Cara, eu gosto muito do Barclay. Não vou mentir para vocês. Eu sinceramente gosto muito desse comentário do Barclay, porque ele trabalha muito o grego. Se você pega o... Eu comprei o comentário do Norman Champlin, achando que o cara ia trabalhar muito grego, e ele não trabalha. O Champlin, ele trabalha muita questão teológica, o comentário dele, ele faz... Mas o grego, propriamente em si, cara, é só lamento com o Champlin, sabe? É só lamento. Eu sinto que o Champlin é bem falho nesse aspecto, né? Então, assim, mas o Barclay, ele é muito bom. Porque o Barclay, o professor Newman Barclay, ele é... William Barclay, não sei. O Barclay, ele era professor, né, de teologia. Então, o cara, ele manjava dos Paranauê, né? Literalmente, o cara manjava dos Paranauê. Então, sim, eu recomendo, tá? Eu recomendo, beleza? Sinceramente. Ok? Então, essencialmente, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Não, tá pequeno. Da hora, velho. Se desse para aumentar isso aqui. Não, mas é isso aí mesmo. Professor, eu notei uma coisa. Por que a Sociedade Bíblica do Brasil só usa o texto alexandrino em vez de usar o texto bizantino? Cara, já tem vídeo meu que eu comentei, tá? Já tem vídeo meu que eu comentei, que eu expliquei sobre isso. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela usa o texto eclético desde 1904. Isso está no livro História do Texto Bíblico, isso está no Origem e Transmissão do Novo Testamento, do Wilson Paroski. Desde 1904, eles utilizam a terceira ou quarta edição do Nestlé Round, do Nestlé, e então, desde então, eu uso. E aí, o texto Recepts, ele é utilizado só pela Sociedade Bíblica Trinitariana atualmente, né? E por aí vai. Então, é isso. Isso eu já expliquei com mais detalhes em aula, no meu curso de crítica textual, na página inicial desse canal. Então, eu já tenho videoaula disponível sobre esse tema, ok? E essencialmente é isso aí, tá? Beleza? Bradock, o que eu acho do movimento neopentecostal? Cara, é assim, são movimentos que surgem, fechou? Eles vêm, vão, se mantêm estruturados, ok? Se vêm, vão, nada positivo, nada negativo. O problema é que o neopentecostalismo, ele veio, no caso do Brasil, ele é muito venenoso. Por quê? Quando você pega as igrejas confiáveis, que são ditas neopentecostais, essas igrejas neopentecostais, tipo, eu posso dizer que 80% não são confiáveis. Porque são igrejas que não valorizam o estudo das Sagradas Escrituras, gostam de teatro, sabe assim, são igrejas que gostam de teatro. Então, eles não têm sermões expositivos, não têm sermões que falam sobre Bíblia, eles ficam voltados para o teatro, enfatizando isso, e isso acaba gerando um tipo, né, refletindo um tipo de crente que vai ser levado por qualquer coisa, né? Então, as heresias, normalmente, elas fomentam muito nos meios neopentecostais, elas dão vozes a muita coisa herética, tá? As igrejas neopentecostais. Nas igrejas pentecostais, isso acontece também, mas no menor grau, porque quando você pega igrejas mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, tomo como referência a Assembleia de Deus, que tem editora, que tem a CPD, que tenta formar alguns pastores com mais conhecimento. Existe também a ignorância do povo, mas ainda você consegue ver que eles tentam tomar veredas
no sentido mais bíblico, que publicam um livro. Agora, quando você vai para a onda neopentecostal, você já não tem isso, cara. Então, é um negócio que é completamente antirracional. É irracional o que rola em igrejas neopentecostais. E as igrejas neopentecostais, no caso do Brasil, elas se misturam. Eu estou fazendo uma live, Maria. Elas se misturam elas se misturam, por exemplo, com a Ubanda, com a Kibanda. Então, você pega até um livro do Edir Macedo, você vê, ele fala sobre as entidades, ele vai comentando sobre as entidades, tipo Exu Caveira e não sei o quê. Por quê? Porque isso faz parte... o neopentecostalismo, por exemplo, da Universal, ela depende exclusivamente da macumba. Para a existência da Universal, eles necessitam exatamente da macumba, do encosto. Você pode ver que esse negócio de encosto é algo muito comum na Universal. Não é algo comum fora disso. Né? Então, eles dependem exclusivamente da macumba. Então, olha que interessante. Eles dependem exclusivamente do diabo. Você fala, nossa, por quê? Se não tiver a expulsão de demônio toda terça-feira, ou toda quarta-feira, ou toda quinta-feira, a igreja não enche. Por quê? Porque são igrejas teatrais, são igrejas que não dependem, gostam de fazer entrevista com o diabo, né? Então, é algo muito, sabe assim, muito tenso. Então, eu respeito, sabe assim, o cara fala que é de igreja neopentecostal, de igreja pequena, eu respeito de boa, como respeito qualquer pessoa, mas não é um local que eu iria por livre e espontânea vontade. Esse mesmo, é esse livro mesmo, Abraão. Então, assim, eu não iria por livre e espontânea vontade. Já fui chamado para ir para a Assembleia de Deus, frequentei o culto ali de um amigo que é pastor que veio visitar a gente um dia. Fui, sem problema nenhum. Não é o tipo de liturgia que me chama a atenção. Porém, numa igreja pentecostal, neopentecostal, eu já corro o pé. Eu já falo, não. Porque é muita música e pouca palavra de Deus. Esta é a verdade. Muita música e pouca palavra de Deus. É assim que eu definiria os neopentecostais. Né? Neopentecostal é tudo que é abominável, eles gostam de aceitar. Isso eu digo em 80% das suas igrejas. Eu não conheço um neopentecostal que seja levado a sério teologicamente. É aí que é estranho, né? Quando você pega, por exemplo, dicionários de grego, gramática, tal, você vê um monte de gente. Até gente que é ateu, católico, luterano, calvinista, batista, todos. Cara, você tem vários estudiosos que são referência no negócio. Mas você não tem neopentecostal que seja referência no estudo de grego. Você tem até pentecostal, mas neopentecostal, esquece. Entendeu? Então, é complicado. Então, ok? Então, essa é a minha posição, tá, Bradock? Tamo junto, Bradock e Bradocoso. Everson Adolfo adquiriu no Dicionário Internacional de Teologia de Exegese do Antigo Testamento, com uma promoção na cultura cristã. Você conhece? Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. Cara, é os 5 volumes, porque eu conheço um que é 5 volumes, que é extremamente caro. Se você conseguiu comprar, parabéns. Parabéns. Eu tenho um PDF aqui, eu queria ter ele físico, mas eu não tenho capital para isso. Se for o que eu estou imaginando de 5 volumes, é uma ótima aquisição. Antigo Testamento, Dicionário do Antigo Testamento Internacional de Teologia. Se for esse grossão aqui, deixa eu ver. Aqui. Ele está escondido aqui atrás da minha caixa aqui. Se for esse cara aqui, valeu a pena, certeza. Valeu a pena. Tá? Abraão Bruno, seria bom ter uma teologia voltada para a razão como o luteranismo do século XIX. Cara, mas hoje tem. É que o pessoal não busca. É porque a grande maioria como eu mencionei, os pentecostais eles cresceram muito e no século XX cresceram muito, assim, assombrosamente. Quando eu digo assombrosamente,
você pegar uma população que é extremamente católica, e eles começaram um processo de evangelização, plantando igrejas, pregando o evangelho, os pentecostais fizeram isso, que fizeram com que eles crescessem muito, a chegar hoje, e 1/3 da população brasileira hoje se considerar evangélica. Pô, você pegar o Brasil, 1/3 evangélico, e em amplo crescimento, com o Brasil de 150 anos atrás, meu irmão, eu digo para você que os batistas, os calvinistas, né, não conseguiriam fazer isso. E os Canela de Fogo conseguiram. Os Canelas de Fogo. Olha, versão! Caraca, velho! Não, 5 volumes é top. Valor super legal. Tem nego que vende isso aí quase R$1.000. E não digo que a valor de quase R$1.000 seja um valor ruim, tá? 5 volumes, pagou 15, top, mano. Compra um desse pra mim também, Everson. Compra pra eu, pô. Parcelado em 10 vezes, compra pra eu, mano. Eu te dou meu endereço, né? Então, aí, Abraão, valeu pela postagem. Não, eu vou colocar aqui só pra gente ver aqui, peraí. Não, ao contrário. Ah, tá, é que eu teria que colocar aqui eu teria que colocar o comentário aqui abrindo já. Não vou nem abrir, não. Não vou nem abrir. Hoje, 70% dos protestantes no Brasil são pentecostais. O número de protestantes no Brasil é 31% da população em 2023. Aí, ó, 1/3. 1/3 da população. Isso, cara, imagina assim, é algo absurdo. Valeu pela postagem do BGE. Não, eu gosto dos meus inscritos porque são gente assim. São gente que contribui para com os comentários, né? Então, isso que o movimento pentecostal fez é absurdo. E assim, muitas vezes o movimento pentecostal ele serve como primeiro passo para o evangelho. Como assim? Muita gente que hoje é calvinista, batista, adventista e tal, eles um dia já foram pentecostais. Já foram pentecostais um dia. Entendeu? Tem muita gente que já foi da Assembleia de Deus, de igreja neopentecostal, que hoje é batista, calvinista, cessacionista e adventista, que já foi de movimento pentecostal. Eu sou um desses. Então, o pentecostalismo, o seu sistema de evangelização, ele abriu as portas para o protestantismo clássico. Por quê? Porque os pentecostais, eles chegaram, plantaram, cresceram como um mato, só que eles precisaram se fortalecer teologicamente. O que eles foram beber em fontes aonde? Calvinistas, batistas, né? E aí o que aconteceu? Alguns deles se tornam membros dessas igrejas. E é normal. Então, hoje as igrejas batistas, calvinistas e até adventistas têm que agradecer aos pentecostais. Não é criticar, é agradecer. A minha esposa, ela já pisou o pé na Universal. Ela já foi lá na Universal. Se tornou adventista. Eu já fui de igreja pentecostal. Hoje eu sou adventista. Né? Quando 20 anos atrás, eu quero voltar a falar, 20 anos atrás, quando você tinha referência de crente, não é o adventista, não é o batista, não é o calvinista. Crente é o Canela de Fogo. É o Canela de Fogo. Entendeu? Então, esse processo tem que ser muito bem respeitado, esse processo histórico tem que ser respeitado, levado em consideração. Né? Não vamos cometer aqui o erro do... esqueci o nome do carinha que criticou, por exemplo, a Assembleia de Deus, falando que é 110 anos de pura heresia. Cara, tem coisa que eu não concordo doutrinariamente com os pentecostais, porém, esse trampo bruto que foi feito e que está sendo feito, né, e o amadurecimento que os pentecostais estão tendo no meio brasileiro é absurdo. É absurdo, ok? Então é isso aí. Fechou? Mas o problema da muita música também tá indo para dentro das igrejas mais tradicionais também. Hoje tem muita igreja aí que se diz tradicional, que ela enfatiza muito mais um bom músico do que uma boa pregação. É triste. É triste. É isso aí, Everson. Compartilha conosco aí. Onde é que você comprou aí? Que o pessoal tá querendo saber. Promoção R$525. É isso aí. O pessoal tá querendo saber.
Fechou? O pessoal quer saber também, então compartilha com a gente aí. E quem quiser... Entende? Então, essencialmente... Aí, ó, uma vez fui na Universal em 1992. É mais ou menos na época que eu fui, tá? Sim. Aí o pastor tava todo de branco, igual a fé da religião urbana. Mas aí que tá. A Universal, ela é uma mistura de catolicismo, pentecostalismo e ubandismo. A igreja, o pensamento, o mundo, imagina assim, o mundo dos deuses, das entidades que envolvem a Universal é isso aí. O termo técnico deles é isso aí. Sabe? Na verdade, os maiores missiólogos da Ubanda não são nem os ubandistas, são os próprios pentecostais da Universal. Porque são eles que divulgam no linguajar o encosto, o nome das entidades. É muito louco, né? É muito louco. O que tá fazendo de rango para nós aí, Maria? A carta do pastor Raimundo tem um vídeo de Reverendo Granconato. Ele mostra a carta de Raimundo. Cara, o que fala essa carta? Eu sei que teve um dos pioneiros, por exemplo, da Assembleia de Deus, acho que o Gruden, o Wayne Gruden, alguma coisa assim, tinha lá o pessoal caindo em línguas, isso, aquilo, e ele chegou lá e viu que era espiritismo, mas ele chama aquilo que acontece em algumas Assembleias de Deus hoje, e muitas igrejas neopentecostais, quase todas, que o que rola lá é espiritismo baixo, né? Então, o que é feito hoje nessas igrejas é condenado até pelos pioneiros pentecostais, que já eram criticados na época, né? Então, assim vai. Mas, vamos lá, só foi uma promoção cristã faz todo ano. Só ano que vem agora. Acho que mais para metade do próximo ano. Ah, entendi, Everson. Entendi. Olha, o cara tá sempre de zóio nas compras de livro. Vamos ver se ano que vem rola isso aí. Então, essencialmente é isso. Fechou? Então, bom, a live de hoje eu acho que eu já tinha tudo aqui para falar, né, sobre esse tema. Gunnar Vrig, foi ele que recebeu eles em Belém, ó. Ele fala dos dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Vrig, é isso mesmo. Essa carta de 1910, eu não conheço porque eu não sou especialista em pentecostalismo, tá? Como eu disse, minha área é outro campo, né? Outro campo. Mas, essencialmente é isso aí, fechou? Então, espero que tenham compreendido aí sobre o termo apóstolo do Novo Testamento, como que se a gente pode ou não ser apóstolo. Uma coisa que está surgindo hoje é muita liderança feminina dentro das igrejas. E por que isso acontece? Entenda o seguinte, quando você vai numa igreja hoje, a maior parte são mulheres. São mulheres. Simples assim. A maior parte são mulheres. Fim de papo. Aí você fala, por quê? Ué, porque a maior parte das mulheres estão se convertendo. E é natural que, sendo a maior parte mulheres, elas passem a ter uma maior voz dentro das igrejas. É natural. Ah, não, só homem pode ser líder. Não, cara. O evangelho, ele tá além. Tá além. E não tô aqui fazendo uma defesa, Cara, se tem um cara que é antifeminista, sou eu hoje. O Adolfo Cleio é o cara que... Tem vídeo meu na internet zoando as feministas. Tá? Só que uma coisa de se observar é, por exemplo, as mulheres, elas estão sendo maioria na igreja. Fim de papo. As mulheres estão sendo maioria na igreja. Quem é maioria tem voz de voto maior, não é assim? É assim. Então, igrejas hoje já estão aceitando o ancianato feminino, que sempre existiu na igreja cristã, tá? Sempre existiu ancianato feminino. E algumas igrejas já aceitam o pastorado, e eu não vejo um problema nisso, tá? Porque isso é no contexto social. A nossa sociedade hoje... E por que acontece também? Lembramos que os homens morrem 10 anos mais cedo. Os homens morrem 10 anos mais cedo. As mulheres vivem a mais. Então, a quantidade de homens na sociedade está diminuindo. Está diminuindo. Ponto. Então, nós hoje estamos na minoria.
Logo, os cargos que não conseguem ser ocupados apenas por homens vão ser ocupados por mulheres. Fato. Isso é uma vitória para as mulheres? Não, porque elas estão expostas. É o que eu digo. É o que eu digo, entendeu? É uma questão social, mas é um problema da sociedade atual. E simples assim. Fechou? Alguém pode achar ruim do que eu estou falando, mas é verdade. Estava num grupo de professores, né? E foi mencionado, até 2030, 70% do trabalho será ocupado por mulheres. Foi claro, os homens morrem 10 anos mais cedo, as mulheres vivem mais. Então, os homens estão morrendo muito mais rápido, as mulheres estão sobrando. Foi o que eu falei, é estatística. É estatística, né? É simplesmente assim. Eu falei, olha, a maior parte dos trabalhos perigosos quem faz são os homens, então é natural que eles morram mais. Policiais, exército, pedreiros, né? Os trabalhos mais insalubres, mais difíceis, são os homens que fazem. Quando as mulheres começam a ocupar esse posto, elas estão em risco de perigo. Bom, simples assim. Por quê? Porque o homem gosta de estar na profissão mais perigosa. Não é que ele só gosta. Naturalmente, nós estamos predispostos a isso. Só que, com menos homem no mercado, mais mulheres se opondo a esse tipo de risco. E simplesmente, assim, essa é uma verdade. Logo, também, cargos como pastores, isso, aquilo, vai ser natural. Mulheres se candidatando a cargos de político. E vamos fazer o quê, cara? Não tem volta. Ou você começa a colocar um monte de homem no mundo, ou não dá certo. Entendeu? Só que aí o risco desse homem, né, seguir por outros caminhos também. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, a próxima live, e compartilhe essa live, se tornem membros aqui do canal, e tamo junto, beleza? Um abraço e fui.